Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar os princípios da gestão de risco segundo a ISO 31000. Então, como a engrenagem precisa funcionar? Lembrando que a ISO 31000 não é uma norma de gestão de riscos de segurança do trabalho. Ela é de gestão de riscos no geral. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fizer a leitura dela. E considerando que todas as organizações gerenciam riscos em algum grau, tá? A ABNT NBR ISO 31000 de 2009 estabelece 11 princípios que precisam ser atendidos para tornar a gestão de riscos efetiva. Então a gente vai dar uma passada nesses 11 princípios. O primeiro princípio, a gestão de riscos cria e protege valor. Eu vou ler aqui o trechinho e depois eu comento. O princípio esclarece que não convém que o risco seja gerenciado por si só, mas para que os objetivos sejam atingidos e o desempenho aprimorado. Quando a gente vai falando dessa ISO 31000, eu estou tentando focar principalmente na nova NR1, né? GRO, PGR e tudo mais. E aí a gente tem que lembrar que a gestão de riscos não é o documento em si. A gente tem que lembrar o que a gente quer alcançar. Então, na hora que a gente fala de gestão de riscos na área de segurança do trabalho, o que a gente quer alcançar? Diminuição de número de acidentes, diminuição de número de doenças ocupacionais e afastados por esses motivos. E não o documento. Tem muita gente que foca, eu preciso fazer um bom documento. Não é esse o objetivo. Então, gestão de riscos cria e protege o valor. No nosso caso, o valor é a segurança do trabalhador. 2. A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais. Então, convém que o processo de gestão de risco seja entendido e parte integrante das atividades que geram risco. Então, quando a gente fala de gestão de risco, não é a segurança do trabalho em relação à saúde e segurança, né? Não vai ser o SESMIT que vai fazer isso. São todos os processos. Porque para tomar uma decisão, a gente precisa dessas informações. E quando a gente não faz, a gente faz só isoladamente um determinado setor, a gente acaba não tendo uma boa gestão. A nova NR1 até comenta que essa gestão de risco deve levar em consideração a opinião do trabalhador, né? Então eu devo conversar com esse trabalhador. E esses trabalhadores são líderes, trabalhadores de chão de fábrica, direção, gerentes e tudo mais. 3. A gestão de riscos é parte da tomada de decisões. A gestão de riscos ajuda os tomadores de decisão a fazer escolhas informadas, priorizar as ações e distinguir entre cursos alternativos de ação. Então, para que tem essa gestão de risco? Na hora que a gente vai tomar uma decisão, a gente depende dessa avaliação. E quanto melhor é a nossa gestão, as informações que nós coletamos, mais fácil é de tomar uma decisão. Às vezes as pessoas esquecem que quando a gente for coletar as informações, há muitas variáveis envolvidas. Eu tenho um trabalhador que por si só é um monte de variável. Eu tenho o processo que tem muitas variáveis também. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado. Essa gestão de risco vai servir para tomar uma decisão. Então é melhor eu fazer um sistema de exaustão, é melhor fazer um enclausuramento de uma máquina, e tudo isso, essas decisões, vão depender das informações que nós coletamos e da gestão que a gente está fazendo, né? A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza. Então, o risco só pode ser avaliado ou tratado com sucesso se a natureza e a fonte da incerteza são compreendidas. Convém que o número e os tipos de métodos de avaliação de risco utilizados para tratar a incerteza sejam adequados. Então, a gestão de risco aborda explicitamente a incerteza. Eu comentei um pouco no item anterior, mas bora lá. Quando eu falo de uma empresa, por exemplo, processo. O processo vai variar durante o ano. Então, tem processos que têm sazonalidade, tem um período do ano que tem maior produção, tem períodos do ano de menor produção, tem entrada de cliente, saída de cliente. Isso tudo gera uma incerteza durante essa avaliação. Só que ele fala um negócio que é importante. Convém que o número e tipos de método de avaliação de risco utilizados para tratar a incerteza sejam adequados. As pessoas estão achando que vão aprender um método padrão e esse método padrão vai servir para qualquer situação. Não funciona assim. A gente vai ter que ter ajustes, tá? Qualquer que seja a metodologia que você aprenda, você vai ter que se ajustar na sua empresa. Mais adiante tem um princípio que ele comenta sobre isso também. 5. A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna. Se as considerações de riscos forem feitas muito cedo ou tarde demais,
tanto as oportunidades podem ser perdidas, como poderia haver custos substanciais para revisar a decisão. Então, a gestão de risco é sistemática, eu tenho um sistema, tem uma estrutura para isso e é oportuna, tem um tempo certo. Por exemplo, a nova NR1 fala em você fazer uma avaliação preliminar. Por quê? Porque tem uma determinada situação lá que é bem simples e que numa avaliação simplificada preliminar você já resolve, ou seja, foi oportuno fazer o mais rapidamente possível. Agora, se você for esperar para fazer toda uma documentação para ir avaliar, o que vai acontecer? Você acaba não fazendo no tempo certo e tem uma consequência talvez para o trabalhador. A mesma coisa é você fazer de forma simplificada uma avaliação que precisa de uma análise mais detalhada. Tá? 6. A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis. As entradas para o processo de gestão de riscos baseiam em fontes de informação como dados históricos, experiência, retorno das partes interessadas, pareceres de especialistas, e ele ainda coloca outros exemplos lá. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de gestão de riscos, a gente vai depender de informações que a gente vai coletar. Só que essas informações não devem ficar centradas apenas no SESMIT. Tá? Então, dados históricos é um critério. Então, o que aconteceu em 2019, em 2018, em 2017, para servir de referência para esse ano? A minha experiência em determinada área também é um critério. O retorno das partes interessadas, ou seja, os outros envolvidos naquele processo. Os pareceres de especialista. Tem uma parte lá de análise de risco relacionada a uma determinada máquina que eu não domino. Ou seja, eu talvez precise terceirizar, eu preciso talvez falar com o engenheiro mecânico na empresa, ter essas informações. Então, a gestão de risco só vai ser bem feita se a gente tiver informações de qualidade. E para isso tem que ser multiprofissional, não pode ser a gente fazendo isso. As evidências do passado podem não prever com precisão o futuro. Lembra que eu falei que a gente vai pegar os dados de 2019, 2018, 2017? Quem disse que esse ano é igual? Por exemplo, esse ano estamos em pandemia. Será que o processo foi igual? Será que para 2021, eu pegar os dados de 2020, vai ser a referência boa? Provavelmente não. 7. A gestão de riscos é feita sob medida. Todas as organizações têm sua própria cultura e características, critérios de risco e contexto de operação. Convém que a gestão de risco seja ajustada para atender às necessidades de cada organização. Quando eu falo de gestão de risco, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Eu não tenho um sistema padronizado. Imagina que você está trabalhando numa empresa que tem muita máquina, é indústria, máquina para tudo quanto é lado. Então, eu vou fazer uma determinada gestão. Agora, eu passei, por exemplo, por um hospital. Será que vai ser exatamente a mesma coisa? Lógico que não. Então, essa necessidade de se ajustar a cada organização, a gente tem que estar na mente. A gestão de riscos é feita sob medida. E a concepção pode ser determinada por vários aspectos, incluindo o tamanho da organização, vai fazer diferença. Cultura, setor, configuração, estilo de gestão, tudo isso vai influenciar. Então, ele está dando um exemplo aqui. Por exemplo, rotatividade elevada. Pode requerer ajustes apropriados no treinamento inicial, a fim de assegurar que todos são capazes de cumprir o que é requerido em relação à gestão de risco. Bora entender isso aqui melhor. Imagina que você trabalha numa empresa que não tem praticamente demissão. As pessoas trabalham lá durante muitos e muitos e muitos anos. Percebe que esse treinamento inicial é importante, mas você consegue ao longo dos meses e dos anos e aprimorando essa informação, porque esse trabalhador fica lá muito tempo. Agora imagina numa empresa que a rotatividade é elevada. Neste caso, esses treinamentos iniciais relacionados à gestão de risco são muito importantes, porque você sabe que aquele trabalhador não fica muito tempo. Então você vai ter que ajustar de acordo com a situação. 8. A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais. Este princípio envolve a obtenção das visões das partes interessadas, bem como a compreensão de que essas visões podem ser influenciadas por características humanas e culturais. Toda vez que eu estou falando de gestão de riscos, e estou falando de gestão de risco de saúde e segurança, eu tenho que lembrar que são fatores humanos, que são pessoas que estão ali envolvidas, e culturais, a empresa como um todo também.
9. A gestão de riscos é transparente e inclusiva. Tá? Então, o envolvimento das partes interessadas assegura que a gestão de riscos permaneça atualizada e permita que seja devidamente representada e tenha suas opiniões levadas em conta na determinação dos critérios de risco. Olha, a gestão de risco é transparente, ou seja, todo mundo está vendo. Não é uma coisa só de um determinado setor. Todo mundo está fazendo, sabendo o que está acontecendo. É inclusiva. Todo mundo está participando, que é algo que também está escrito lá na NR1. Lembra? Consultar os trabalhadores. 10. A gestão de risco é dinâmica, isso é importantíssimo, é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças. Qualquer alteração nos objetivos da organização modificará inevitavelmente o risco. Da mesma forma, mudança no contexto organizacional pode requerer mudança na estrutura. Então, quem está pensando em fazer gestão do risco da sua empresa, está pensando, eu vou preparar esse mês, 2, 3 meses e está pronto. Não, a gestão de risco é dinâmica. Ou seja, eu tenho uma determinada situação, mudou o processo. Na mesma hora, essa gestão tem que ser capaz de reagir às mudanças e alterar. Tá? Então, essa alteração, esse dinamismo que as pessoas ainda não estão verificando bem na área lá do PGR. Estão achando que algo, não, é esse mês eu vou fazer isso, ano que vem eu volto a fazer. Não é assim. É dinâmico, interativo e capaz de reagir a mudanças. E o último princípio, a gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização. Uma gestão de riscos de acordo com a tomada de decisão baseada no risco pode reduzir a incerteza no atingimento dos objetivos, minimizar a volatilidade e aumentar a agilidade. Na hora que você está fazendo uma boa gestão de riscos, você diminui a incerteza. Então, a sua decisão é mais assertiva, você faz tudo com maior velocidade, alcança o objetivo. Tá? E aí, melhora continuamente a organização. Então, percebe que esses princípios demonstram bem como é que deveria ser a gestão de riscos na sua empresa. Você sabe que todo vídeo tem uma indicação de livro. E o livro de hoje é Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador por um Regime Jurídico Preventivo. É da Luciana Veloso Baruch, da editora LTR. Esta é a segunda edição. Cada vez mais a gente vai ter que entender de riscos psicossociais. Faz parte da nossa gestão de risco. Eu estou até preparando material, em breve eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. E não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo programa.